Uma pergunta que eu achei muito interessante foi: quais são as diferenças entre a comunicação violenta e a comunicação não violenta em termos de resultados? Então, quando você fala resultado, qual que é o objetivo? Porque assim, ó, uma das coisas que eu defendo, né, a questão da comunicação não violenta, é porque ela cria conexão. Então, eu vou trazer o exemplo, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Ótimo, né? Tenho, inclusive. É maravilhoso. Então, qual é o objetivo, né, da conversa? E é interessante porque se eu tô num relacionamento em que eu preciso de conexão, e um outro exemplo fantástico é o casamento, você vai entender que a comunicação não violenta, ela tem um resultado fantástico, no sentido de criar conexão, no sentido de trazer principalmente a perspectiva mais humana para a relação. Porque é claro que eu trouxe, gente, eu resumo do resumo, né, essa perspectiva da crítica, do rótulo, do julgamento, mas, inclusive, a gente traz que essa noção de técnica para aprimorar, isso aqui extrapola muito, porque quando você começa a entender a base, a noção da comunicação não violenta, você vai ver que isso é uma filosofia mesmo de vida, de respeito ao humano, e uma parte fundamental que o autor traz é a questão dos sentimentos e das necessidades, no sentido, inclusive, que quando a gente percebe que seres humanos, todos, né, têm uma gama de necessidades que são básicas e que são universais, isso me aproxima de você. E eu consigo, inclusive, ver você enquanto outro ser humano, né, o ser humano que, assim como eu, tem necessidades, assim como eu, busca realizar seus sonhos. Então, para mim fica mais tranquilo, inclusive, não te julgar quando eu percebo isso. Porque ele vai falar o seguinte: toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. E olha o tanto que isso é sério. Porque quando eu penso no termos de violência, né, ela está lá nas estratégias que eu utilizo. E quais estratégias? A estratégia para atingir essas necessidades. E é uma parte fundamental, né, que eu fiquei até assustada com a questão do tempo, porque eu queria tanto falar sobre os sentimentos. Não, então, eu acabei de lembrar que a gente tem um tempinho a mais. Que bom. Porque para a gente entender o ser humano, a gente precisa falar de sentimentos. Não tem como. Então, ele traz 4 elementos aqui para a gente entender a comunicação. Você falou elemento, eu tava pensando no tempo e não falei. Quais são os elementos? É porque eu ouvi esse negócio, eu acho que da moça que você falou. Como é que é o nome dela mesmo? Carolina Nalon. É fantástica, referência no Brasil, né, de comunicação não violenta. O que acontece? O autor, ele traz 4 elementos para a gente pensar dentro desse processo de comunicação, que é a observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, no início, as pessoas podem falar assim: poxa, mas é um passo a passo? Eu vou virar um robozinho conversando? Ixi, não é isso. O robô tá na moda, hein, Dedes? Robô tá na moda, gente. NPC, né? Tá na moda, enfim. Mas aí não é isso. É só porque a observação, inclusive, é essa parte onde eu vou falar sobre algo que está acontecendo sem colocar julgamento de valor. Então, dizer aquilo que é, né, sem fazer uma avaliação, um julgamento de valor. Fantástico. E o sentimento é o que conecta ser humano. E aí a gente realmente não tem muita facilidade para falar sobre isso, para falar sobre os nossos sentimentos, porque tem uma rede de crenças aí em torno que diz assim: se eu falar do meu sentimento, eu vou inclusive me expor, ou eu vou ser vulnerável, você vai poder usar isso contra mim. Então, esse usar isso contra mim, ou eu me expor, percebe que é um contexto onde parece que eu estou me defendendo? Então, tá vendo por que eu falo a questão da sociedade é violenta? E aí, dentro disso, entra um monte de coisa, né? No próprio diálogo, eu tenho que responder rápido, eu não levo desaforo para casa, isso tudo tá aqui no imaginário. Ganha uma discussão quem responde mais rápido, né? Quem tem esse raciocínio, e aí, de repente, o diálogo já não é mais um diálogo, é uma troca de ofensas. De troca de ofensas. Então, qual é o objetivo na ofensas, conversa? Né? É como se fosse um faroeste. Eu estou gladiando, quem atira mais rápido ganha. Então, às rápido. vezes, eu nem quero te ofender, mas só que eu tenho que ser tão rápido que eu não penso no que eu vou falar e eu falo... Exatamente. Merda. Então, eu vejo muito isso. Esses dias eu tive uma experiência super interessante. Eu estava conversando com uma pessoa que também conhece a comunicação não violenta, e numa dinâmica onde a gente estava preparando uma apresentação,
não sei em que momento entrou ali a questão da competição. E quando eu vi, a gente estava tendo uma conversa super violenta. Nossa. Só que daí a gente consegue perceber isso em tempo real. Eu falo disso aqui de domingo a domingo. E aí, sabe quando você se vê na dinâmica, você fala, olha só, para que lado que a gente foi? Entende? A perspectiva humana é principalmente isso. Né? Quando eu falo do rótulo, é a Samantha CNV, a gente chama CNV, né? Comunicação não violenta. Uhum. Então é isso, é para além disso. Né? Eu sou um ser humano. Então, sim, dependendo, você falou, né, a questão do estado que eu estou, vou cometer erros. Não existe isso da pessoa perfeita que consegue fazer e que muitas vezes a gente, né, vê muito isso sendo pregado aí o tempo todo. Nossa. Acabei de anotar e você fala do negócio. Porra.